O cenário político brasileiro continua efervescente e, como esperado, o ministro Alexandre de Moraes parece ter orquestrado mais um espetáculo para o público. Diante da mira de possíveis sanções, o ministro, ao que tudo indica, está utilizando a instrumentalização midiática para consolidar apoio político. E agora Moraes transformou os pecadilhos da Lava Jato em pecados. Pecados tão grandiosos que fariam Judas sentir pequeno. Nessa nova etapa de um verdadeiro interrogatório circense, as narrativas pré-estabelecidas parecem ter ruído. Mauro Cid, em seu depoimento, abordou as reuniões com Jair Bolsonaro, onde um documento foi apresentado. Este documento, amplamente divulgado pela mídia como a Minuta do Golpe, continha uma lista de supostos abusos cometidos pelo TSE e STF contra Bolsonaro durante as eleições de 2022, levantando questões sobre a regra da paridade. Em outras palavras, uma eleição ilegítima com um claro desequilíbrio entre os candidatos. O plano, segundo Cid, era levar essa proposta ao Congresso Nacional para, com autorização e dentro do plano democrático, refazer as eleições. Cid também afirmou que o documento original previa a prisão do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de ministros do STF por prevaricação. O assessor confirmou que Bolsonaro recebeu e leu o documento, mas não aceitou sua integralidade. Cid detalhou: ele enxugou o documento retirando a prisão das autoridades. Somente o senhor ficaria como preso, o resto não. Bom, o suposto jurista que levou o documento não foi identificado por Cid, que alegou não se recordar do nome, sugerindo uma ação sem valor do seu ponto de vista. É importante ressaltar que o próprio Mauro Cid referiu-se ao documento como um decreto de estado de sítio, de defesa, conforme previsto na Constituição Federal, distanciando da ideia de uma minuta de golpe. Sobre o suposto monitoramento de Alexandre de Moraes, o assessor esclareceu que a intenção era, na verdade, verificar se eram verdadeiros os encontros entre Moraes e o general Hamilton Mourão. Questionado por Moraes sobre o monitoramento, Cid respondeu: nesse dia eu nem estava em Brasília, estava no interior de São Paulo. Ele também mencionou que, ao ser questionado por um militar sobre possibilidade de alguma ação antes da diplomação do vagabundo, em 12 de dezembro de 2022, respondeu que algo poderia ser feito, mas com certeza nada vai acontecer. Bom, e tudo isso indica que não há provas, apenas uma delação vazia. Vale lembrar que o general Mourão foi apontado pelos conservadores como um traidor, com as sugestões de que ele teria orquestrado uma cama de gato, conforme as matérias vinculadas pela mídia. Cid afirmou que houve uma forte pressão para que o presidente assinasse o decreto, embora ele próprio dissesse não saber qual decreto seria esse. No núcleo das discussões, o assunto foi tratado apenas como uma possibilidade distante. Seria mais um debate constitucional do que um golpe de fato. Isso se confirma nas palavras de Anderson Torres, quando questionado por Moraes sobre a famosa minuta. Não é a minuta do golpe, é a minuta do Google, porque está no Google até hoje. Nem me lembrava dessa minuta. Fui ver isso quando foi apresentado pela PF. A gente recebia minutas e ideias pelo WhatsApp e papel. Vi na imprensa que uma das autoridades recebeu 3 minutas como essa. Na minha casa, foi colocado para ser descartado. Nunca tratei disso com o presidente da República, com ninguém. Nunca discuti esse assunto. Nunca trouxe isso à tona. Foi uma fatalidade. Era para ter sido destruída. O documento tinha erros de português. Não sei quem fez. Por fim, o ministro Fux fez uma pergunta que enterrou todas as narrativas. Nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar a minuta do Estado de Defesa,
estado de sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, é que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Mauro Cid foi o pivô da ação, porém a forçação de barra para prender Bolsonaro transformou a peça em comédia. O advogado Jeffrey Chikini, diante dos fatos, afirmou: Mauro Cid disse que os Kid Pretos nunca tramaram a morte de Moraes e que sequer cogitaram essa possibilidade. Mesmo assim, meu cliente está preso há 7 meses, porque a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República afirmaram que ele pretendia atentar contra a vida do ministro. E agora? Já posso ir buscá-lo? Bom, o jornalista Eli Vieira acompanhou o depoimento e afirmou: assisti todo o interrogatório de Alexandre de Moraes e Mauro Cid. É isso? Só isso? É o caldo mais ralo de delação premiada desde que Reinaldo Giannichini delatou a si próprio como bissexual. A jornalista Cristina Gramel trouxe um dos fragmentos mais constrangedores da justiça brasileira e afirmou: primeiro dia de julgamento, fake, e eis que um áudio apresentado pelo advogado do ex-presidente Bolsonaro revela a farsa. A única prova contra os mais de 30 acusados de um golpe que nunca existiu, a delação do ex-ajudante de ordens do presidente, o tenente-coronel Mauro Cid, cai por terra com um áudio dele próprio, Mauro Cid, inocentando Bolsonaro. Não é que não houve golpe apenas, não houve sequer tentativa, planejamento e interesse. Só insiste na farsa quem é farsante. Funcionalmente, por eu ser o chefe, eu estava todo dia no Alvorada. Independente se não fosse o meu dia. Eu sempre estava lá. Doutor Celso. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Ô, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Então, ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, é impossível, o governo Lula, como é que sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem começo à tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. A gente conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega, o que vai ser escrito no relatório. Inclusive, deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Rank, tava aquele cara da Central, tava o Meia Nigre, né? Ele tava o cara do Coco Bambu também, também, tipo, que falou: ó, o governo Lula vai cair de bode, né? O pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente, a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia?
em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, é que... Não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei, aqui nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para a pessoa, para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não me recordo dessa Qual mensagem. a data? Qual a data? Dessa Quem foi essa mensagem? É começo de 8 de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. E foi para quem essa mensagem? Para um general, que começa assim: oi, general. Bom, possivelmente foi para o general Freire Gomes, né? Se não está identificado, possivelmente foi para o general Freire Gomes, que era o general que eu tinha uma interlocução mais direta. A jornalista Karina Michelin escreveu um texto preciso onde criticou a mídia que explorou apenas o termo minuta do golpe. A função do jornalismo é simples e nobre: informar com verdade, fiscalizar o poder, proteger a liberdade. Mas parte da imprensa brasileira abandonou essa missão e hoje age como porta-voz do arbítrio, promotora de narrativas, cúmplice do autoritarismo judicial. No caso de Mauro Cid, vocês ouviram em rede nacional um homem afirmar, com todas as letras, que não houve trama golpista, que não participou de reuniões, que não viu documentos, que tudo se tratava de conversas informais entre insatisfeitos, mas preferiram ignorar os fatos e manipular as palavras para estampar uma manchete que alimentasse o roteiro de um golpe inventado. Vocês não erraram por engano, vocês distorceram por convicção. Não há diferença entre o militante que mente no palanque e o jornalista que omite na manchete a verdade dos fatos. Não há nenhuma prova concreta, nenhum áudio, nenhuma gravação, nenhuma movimentação de tropas, nenhuma adesão institucional. Só narrativas vagas de um homem acusado, que já teve prisão decretada, redes bloqueadas e foi forçado a delatar para sobreviver judicialmente. A audiência foi conduzida de forma ilegal. O artigo 212 do Código de Processo Penal é claro. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Alexandre de Moraes ignorou isso, assumindo o papel de promotor, acusador e juiz ao mesmo tempo. Mais um ataque ao devido processo legal, ignorado pela mídia. A função do jornalismo é fiscalizar o poder, mas hoje, no Brasil, parte da mídia se tornou instrumento do regime, distorce manchetes, ignora os fatos e fabrica culpados. No caso Mauro Cid, vocês, jornalistas, ouviram um homem afirmar que não houve golpe, que não viu minuta, que não esteve presente em reunião alguma, mas mesmo assim escreveram que ele confirmou um plano golpista. Isso é desonestidade intelectual. É militância disfarçada de jornalismo. A mentira que hoje sustenta o sistema não vai protegê-los quando esse mesmo sistema decidir silenciar também vocês. Mentir para agradar o poder não faz de vocês jornalistas. Faz de vocês cúmplices. E vocês serão lembrados não como cronistas da história, mas como instrumentos da farsa. Bom, enquanto os arautos da democracia relativa tocam as trombetas, a perseguição só aumenta. Alguns jornais e revistas que antes publicavam quase que diariamente seu medo da ditadura bolsonarista, agora estão amargando com a ditadura real do Lula. A revista Isto É foi condenada por alfinetar Gilmar Mendes. O Metrópolis pode ser o próximo, e essa perseguição está sendo financiada com o nosso dinheiro. O governo Lula está gastando 54 milhões de reais para monitorar oposições nas redes sociais. Parece que o PT quer ter um firewall que nem da China para chamar de seu, e não sente vergonha em usar o dinheiro público para isso, mesmo que tenha que criar um novo imposto a cada mês.
O Brasil, comandado por Lula, quer virar exemplo para o mundo. Entretanto, o mundo não considera a China um exemplo, ainda mais no campo democrático.